Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa, com tema de sorvete, já que estamos no verão. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Há uns vídeos atrás, eu falei que ia trazer outros caminhos de mesa com temas. Comecei com flores. Podem ver os vídeos anteriores, que eu comecei com os caminhos de mesa, com o gráfico em flores. Aí, um dos últimos vídeos, eu falei que ia trazer com outros temas. Aí, eu achei esse desenho do sorvete. Eu não fiz exatamente como estava na foto, eu mudei alguma coisa, mas aqui está, eu gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Na largura ficou com 43 centímetros e no comprimento ficou com 93 centímetros. Ele ficou pesando 340 gramas. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Então, este é o nosso gráfico, é um gráfico de um sorvete. Eu peguei uma foto lá no Pinterest, porém, eu mudei alguma coisa na foto, não fiz exatamente como estava lá, mas eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês também gostem. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam como é verão. Eu vi este gráfico, gostei bastante e resolvi trazer para vocês. Eu fiz para esse tamanho, para o tamanho da minha mesa, como vocês sabem, a minha mesa é pequena. Eu fiz apenas 2 sorvetes. Aqui neste meio eu fiz 10 carreiras de ponto rede. Isso aqui é apenas uma ideia. Eu fiz esse tanto de carreira no meio para ficar os sorvetes em cima da mesa, assim como estão. Caso eu fosse fazer um outro sorvete, fosse fazer menos carreiras de ponto rede e fazer um outro sorvete, ia ficar caindo da mesa e essa não era a minha intenção. Por isso eu fiz esta distância de ponto rede. Mas aqui é a critério de vocês. Vocês é quem sabe. Se quiserem fazer menos carreiras, por exemplo, 3 carreiras como eu fiz aqui no início e já repeti o sorvete, depois mais 3 carreiras de ponto rede, repetir o sorvete, fica a critério de vocês. Ah, e depende também do comprimento da mesa de vocês. Vocês podem repetir o sorvete até o comprimento desejado. Como eu sempre digo, o que eu trago é apenas uma ideia, mas vocês são criativos, vocês são inteligentes. Usem a criatividade de vocês. Mesmo eu falo na última carreira. Aqui nas laterais eu fiz a carreira de pontos baixos. Nas pontas eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Mas fica a critério de vocês, não é obrigado vocês fazerem da mesma forma que eu fiz. Então, este é o nosso gráfico de hoje. Espero que tenham gostado o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, nós vamos usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feita as 69 correntes, vamos marcar aqui a última corrente e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto.
Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante e puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante novamente, tirar mais 2. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, a nossa primeira carreira, nós vamos fazer toda em pontos altos. Então, eu vou continuar fazendo até o final desta corrente. Quando encerrar lá na outra ponta, eu volto para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a minha carreira base, a minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 70 pontos altos, porque nós fizemos 69 correntes, e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos num total de 70 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, lembrando que, como eu sempre digo, eu faço 2 correntes porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Então, eu fiz 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente, as 2 correntes que fizemos aqui para subir, é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei no total de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior, vou copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Este trabalho aqui nesta ponta, nós teremos nesta ponta e na outra. Nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Porém, nós vamos intercalar no decorrer do trabalho, vocês vão entender. Agora, aqui neste meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, aqueles quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro, 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro, 3 quadrados. Então, eu vou fazer quadrados desta forma até chegar lá na outra ponta. Porém, lá na outra ponta, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. 4 pontos altos, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e lá na outra ponta, os 4 últimos pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a segunda carreira. Quero pedir já de antemão que vocês perdoem a minha voz. A minha voz está um pouco rouca. Mas eu preciso gravar, é que é de manhã e sempre ao levantar minha voz fica assim. Então, eu quero me desculpar com vocês. Acredito que no decorrer do vídeo ela melhore um pouco. Mas já de antemão, eu quero me desculpar. Então, aqui eu já fiz a segunda carreira. Fiz aqui os 4 pontos altos, porque nós subimos com 2 correntes, é o nosso primeiro ponto alto. E copiei mais 3 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior. 4 mais 4 pontos altos. Aqui neste meio, eu fiz quadrados, então 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior, copiando o terceiro ponto alto. Fiz quadrados até que nesta ponta sobre 10 pontos altos, porque é o mesmo que fizemos deste lado, vamos fazer deste. Então, quando vocês contarem aqui e restarem 10 pontos altos, é hora de fazer este trabalho. Então, vamos fazer 4 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior e os últimos 4 pontos altos. Então, esta parte e esta nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. É como se fosse, vamos colocar assim, uma moldura. Porém, nós vamos intercalar ao decorrer do caminho de mesa, ao decorrer do nosso trabalho, vocês vão conseguir entender. Nós vamos ficar aqui com 17 quadrados. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quadrados. Agora, esta carreira, o mesmo que fizemos aqui, nós vamos fazer por mais 2 vezes, apenas copiar. Onde são pontos altos, vamos copiar os pontos altos e nos quadrados, copiar os quadrados. Nós teremos aqui um total de 3 carreiras.
Então, eu vou fazer as outras duas, apenas copiar o que eu fiz nessa e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como nós vamos fazer este início em uma ponta e na outra. Eu falei que nós íamos intercalar. Agora, nós vamos fazer a nossa segunda carreira, será de 2 em 2 carreiras. Então, ao invés de eu fazer aqui os pontos altos, eu vou subir com 2 correntes, 1, 2. Vou virar o meu trabalho, vou fazer mais 2, 1, 2. Então, nós teremos aqui um total de 4 correntes. 2 é a altura do nosso ponto alto e 2 correntes são esses 2 pontos altos que nós vamos pular. Vamos copiar aqui o 4º ponto alto. Então, nós vamos intercalar desta forma. Onde for pontos altos, nós vamos abrir um quadrado. E onde for o quadrado, nós vamos fechar com pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2. E vou copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Chegamos novamente nos pontos altos, nós vamos abrir um quadrado. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o 4º ponto alto. Então, nós vamos intercalando dessa forma até o final do nosso caminho de mesa. Quando for pontos altos, nós vamos abrir quadrados. Quando for quadrados, vamos preencher com pontos altos. Na próxima carreira, aqui é quadrado, nós vamos preencher com pontos altos. Aqui são pontos altos, vamos abrir quadrados. Aqui é quadrado, vamos preencher com pontos altos. Vamos fazendo assim até o final do nosso trabalho. Então, eu já mostrei para vocês este início, mesmo que fizemos aqui, vamos fazer lá do outro lado. Agora, eu vou fazer as 2 carreiras de ponto rede e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já fiz aqui as 3 carreiras de ponto rede e trouxe para continuarmos a nossa aula. Aqui nesta ponta e nesta, eu intercalei, como eu havia dito para vocês. Então, onde são pontos altos, nós vamos abrir quadrados. Quando for quadrados, nós vamos preencher com pontos altos. Assim, vamos fazer até o final do nosso trabalho, de um lado e do outro. Feita aqui as 3 carreiras de ponto rede, agora vamos continuar a nossa aula. Então, eu já adiantei aqui este início, intercalando. Agora, nós vamos copiar aqui 8 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiei um quadrado, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Então, eu vou fazer aqui 8 quadrados. Já fiz 2, esse aqui nós não vamos contar, porque é do início. Então, eu já fiz 2, vou completar os 8 quadrados e já volto para continuarmos. Copiei aqui os 8 quadrados da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou fechar o 9º quadrado. Então, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar aqui o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei o 9º quadrado. Automaticamente, deste lado, vai sobrar 8 quadrados novamente, eu vou copiar e fazer este final. Encerramos esta carreira. Fizemos este início, copiamos aqui 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechamos o 9º quadrado. Automaticamente, deste lado vai sobrar 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nós copiamos e fizemos este final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na carreira anterior, nós copiamos 8 quadrados. Nesta carreira, nós vamos copiar apenas 7 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o 2º quadrado. Vamos fazer no total, vamos copiar no total de 7 quadrados. Copiamos aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Vamos fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Vamos abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar aqui o último ponto alto do grupo de pontos altos. E vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos colocar aqui os 2 pontos altos.
Então, aqui neste meio, nós fechamos um quadrado antes dos pontos altos, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos e fechamos um quadrado após os pontos altos. Deste lado, automaticamente, vão sobrar 7 quadrados, nós vamos copiar e fazer o final aqui. Encerramos mais uma carreira. Na carreira anterior, eram 8 quadrados. Aqui nós copiamos apenas 7. Fechamos um quadrado antes dos pontos altos, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos e fechamos o quadrado após os pontos altos. Automaticamente, deste lado, sobraram 7 quadrados, nós vamos copiar os 7 quadrados e fazer este final. Esta carreira que nós acabamos de fazer, nós teremos no total de 6 carreiras, desta mesma forma, onde são quadrados, copiar os quadrados, e onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Eu já fiz como são 6 carreiras, eu vou fazer mais 5 carreiras. Como é só repetição, eu vou fazer as 5 carreiras para totalizar 6 carreiras com essa, e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, eu já fiz aqui as 6 carreiras, então nós havíamos feito até esta carreira, a nossa primeira carreira, eu fiz mais 5, no total de 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei aqui o início dessa carreira, porque nós apenas copiamos. Na carreira anterior, aqui eram 7 quadrados. Aqui nós vamos copiar apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Então, fechamos um quadrado antes dos pontos altos, vamos copiar estes pontos altos. Copiar os 4 pontos altos da carreira anterior, chegamos nesse quadrado do meio. Vamos fechá-lo também. Então, vamos colocar aqui os 2 pontos altos, copiar este ponto alto. Vamos copiar os próximos pontos altos, os 4 pontos altos, e vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos colocar aqui 2 pontos altos. Então, este meio ficou desta forma. Nós fechamos um quadrado antes dos pontos altos, copiamos os pontos altos, fechamos o quadrado do meio, copiamos os pontos altos e fechamos o quadrado após os pontos altos. Vamos copiar os quadrados restantes e fazer esta parte. Encerramos mais uma carreira. Então, aqui na carreira anterior eram 7 quadrados. Aqui nós copiamos apenas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos o quadrado antes dos pontos altos, copiamos os pontos altos, fechamos o quadrado do meio, copiamos os pontos altos e fechamos o quadrado após os pontos altos. Copiamos os quadrados restantes e fizemos esta parte. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei aqui esta parte, porque eu apenas copiei. Na carreira anterior, eram 6 quadrados. Aqui, nós copiamos apenas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos colocar os 2 pontos altos. Vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, aqui neste meio. Então, nós vamos copiar estes pontos altos, apenas copiar, fechar o quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados restantes. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei mais uma carreira. Então, na carreira anterior eram 6 quadrados, aqui nós copiamos apenas 5. Fechamos um quadrado antes dos pontos altos, copiamos os pontos altos da carreira anterior, fechamos um quadrado após os pontos altos, copiamos os 5 últimos quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, e fizemos esta parte. Esta carreira que nós acabamos de fazer, nós faremos da mesma forma, mais 5 carreiras, terá um total também de 6 carreiras. Assim como fizemos aqui 6 carreiras, vamos fazer aqui 6. Eu já fiz uma, vou fazer as 5, apenas copiar, onde são quadrados, copiar os quadrados, onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Eu vou fazer as outras 5 e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Como prometido, eu já adiantei aqui as outras 5 carreiras, ficamos no total de 6 carreiras.
1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei aqui este início, porque eu apenas copiei. Então, copiei os 5 quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui em cima dos pontos altos. Vamos fazer neste início 7 pontos altos. Então, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, copiamos aqui no início dos pontos altos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isso, vamos abrir um quadrado. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Agora, nós vamos copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar, copiar os quadrados. Somente copiar. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os quadrados da carreira anterior, copiamos aqui no início dos pontos altos, 7 pontos altos. Abrimos um quadrado, copiamos os pontos altos restantes, os quadrados e esta parte. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já copiei aqui este início, porque realmente apenas copiei os quadrados da carreira anterior, os 5 quadrados. Chegamos em cima dos pontos altos. Aqui, nós vamos copiar os pontos altos, apenas copiar os pontos altos da carreira anterior, até que aqui sobre 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nós vamos copiar os pontos altos até este ponto alto. Então, apenas copiamos os pontos altos da carreira anterior. Aqui, sobrou 3 pontos altos. Nós vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Então, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos, aqui neste final. Vamos copiar o quadrado da carreira anterior, apenas copiar, e abrir um quadrado aqui no início destes pontos altos também. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. E vamos copiar os 4 pontos altos restantes. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui neste meio ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e o final. Então, encerramos esta carreira. Copiamos os quadrados da carreira anterior, copiamos os pontos altos aqui nesta ponta. Aqui, abrimos um quadrado. Então, fizemos 2 correntes, pulamos 2 pontos altos e copiamos o terceiro ponto alto, ou o último ponto alto deste grupo de pontos altos. Copiamos o quadrado do meio e deste lado, em cima destes pontos altos, vamos abrir um quadrado em cima, aqui no início dos pontos altos, e copiar os 4 pontos altos restantes. Copiar os quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já adiantei este início, porque apenas copiei os quadrados, os 5 quadrados da carreira anterior. Aí, chegamos aqui em cima dos pontos altos. Vamos abrir um quadrado aqui em cima. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Vamos copiar estes 3 quadrados. Então, vamos copiar 1, 2, 3 quadrados da carreira anterior. Apenas copiamos estes 3 quadrados. Vamos abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Agora, nós vamos copiar estes pontos altos restantes e copiar os quadrados. Encerramos aqui mais uma carreira. Copiamos os quadrados da carreira anterior, em cima dos pontos altos, abrimos quadrado. Copiamos os quadrados da carreira anterior, abrimos um quadrado em cima aqui no início dos pontos altos e copiamos os pontos altos restantes. Copiamos os quadrados e assim finalizamos esta carreira. Esta carreira nós vamos repetir mais uma vez, nós vamos fazer 2 carreiras desta mesma forma. Então, já fizemos uma, vamos fazer a segunda. Como é só repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula.
Então, eu já encerrei aqui a minha segunda carreira. Fizemos esta, eu apenas copiei esta. Onde são quadrados, copiei os quadrados, e onde são pontos altos, copiei os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei esta carreira, porque eu apenas copiei os quadrados da carreira anterior. Chegamos aqui no último quadrado. Aqui eu vou fechar com pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar, copiar os quadrados, finalizar esta carreira. Encerramos mais uma carreira. Copiamos aqui os quadrados da carreira anterior, apenas copiamos, aí fechamos este quadrado antes dos pontos altos. Copiamos os pontos altos da carreira anterior, copiamos os quadrados. Esta é a nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira, porque apenas copiei os quadrados. Agora, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar os pontos altos. Então, eu vou copiar estes pontos altos e já trago. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior. Vou fechar um quadrado após estes pontos altos. Então, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Então, eu fechei um quadrado após os pontos altos. Vou copiar os quadrados restantes e este final. Encerramos mais uma carreira. Copiamos os 5 quadrados, copiamos os pontos altos da carreira anterior, fechamos um quadrado após os pontos altos. Copiamos os quadrados restantes e este final. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei nesta carreira, novamente, copiei os quadrados da carreira anterior, aí vamos fechar este quadrado antes dos pontos altos. Fechando o quadrado antes dos pontos altos, vamos copiar os pontos altos desta carreira, copiar os pontos altos da carreira anterior, até que nesta ponta sobre 3 pontos altos, porque nós vamos abrir um quadrado aqui nesta ponta. Então, eu vou copiar estes pontos altos e já trago para nós fazermos esta parte. Então, copiei aqui os pontos altos da carreira anterior, vou abrir um quadrado aqui no finalzinho dos pontos altos. Então, vou fazer as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o último ponto alto. Feito isto, vou copiar os quadrados restantes e fazer o nosso final. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os quadrados da carreira anterior, fechamos um quadrado antes dos pontos altos, copiamos os pontos altos e aqui no finalzinho dos pontos altos abrimos um quadrado, copiamos os quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já adiantei esta carreira, porque eu apenas copiei os quadrados da carreira anterior, aí chegamos aqui em cima dos pontos altos. Eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, vou fazer as 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Abri um quadrado no início dos pontos altos. Vou copiar os pontos altos restantes, vou fechar este quadrado após os pontos altos, copiar os quadrados e encerrar esta carreira. Encerramos mais uma carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior, aí aqui no início dos pontos altos eu abri um quadrado. Copiei os pontos altos restantes, fechei um quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados e este final. Agora, nós já vamos para a nossa última carreira. Já adiantei esta carreira, apenas copiei os quadrados da carreira anterior, chegando em cima dos pontos altos. Aqui no início eu vou abrir um quadrado, então vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, até que aqui sobre 3 pontos altos, que eu vou abrir um quadrado também aqui neste final. Então, nesta carreira, nós vamos abrir um quadrado no início dos pontos altos e vamos abrir um quadrado no final dos pontos altos. Então, eu copiei aqui os pontos altos da carreira anterior e vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o ponto alto, o último ponto alto desta carreira. Então, aqui nós ficamos, neste meio, nós ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou copiar os quadrados e este final. Encerramos aqui a nossa última carreira.
do nosso gráfico. Então, eu copiei aqui os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos pontos altos, aqui neste início, copiei 7 pontos altos e abri um quadrado no final dos pontos altos. Copiei os quadrados restantes da carreira anterior. Este é o nosso gráfico, um sorvete. Como estamos no verão, tive esta ideia de trazer este caminho de mesa ou tapete, aí fica a critério de vocês com este tema de sorvete. O nosso sorvete, no total, ficou com 23 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23 carreiras. Então, este é o nosso gráfico, o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, vou repetir o sorvete, porém, antes do sorvete, eu vou fazer umas carreiras de ponto-rede destes quadrados. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras do ponto-rede, dos quadrados, e vou repetir este gráfico do sorvete. Vocês vão repetir quantas vezes necessário o gráfico do sorvete, até o comprimento desejado. Eu vou adiantar, vou fazer mais 1 ou 2 sorvetes, vamos ver, e já trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Já trouxe com as 3 carreiras de ponto-rede, que nós iniciamos com 3 carreiras de ponto-rede, e a nossa carreira base, que é a nossa carreira de pontos altos. Para minha mesa, eu fiz apenas 2 sorvetes, já foi o suficiente. Como vocês sabem, a minha mesa é pequena. Aqui no meio, entre um sorvete e outro, eu fiz 10 carreiras de ponto-rede. Mas isso aqui é opcional, eu fiz 10 carreiras, porque se eu fizesse menos carreira, eu ia precisar repetir novamente mais um sorvete. Como a minha mesa é pequena, o comprimento dela é pequeno, o sorvete não ia ficar completamente em cima da mesa. A minha intenção era que ele ficasse exposto ali para vocês. Mas vocês podem fazer menos carreira aqui e fazer mais sorvete, fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia. Então, eu fiz este meio do meu caminho de mesa ou do meu tapete com ponto rede. Mas aqui é apenas uma ideia, como eu sempre digo. Vocês vão fazer conforme o desejado, conforme o que vocês quiserem. E vocês podem fazer a quantidade de sorvete necessária. Eu fiz apenas 2 sorvetes. Agora, vamos para a nossa última carreira. Para a nossa última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer em cada espaço 2 pontos baixos. Nesta lateral e na próxima. Quando chegar aqui em cima da carreira de pontos altos, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima da carreira de pontos altos, porque aqui a última carreira será diferente. Então, eu vou adiantar e já trago para fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos e finalizar o nosso trabalho. Já encerrei aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral. Agora, vamos fazer a nossa última carreira aqui em cima dos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a última, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar aqui nessa onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 2 pontos altos, 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou marcar aqui a última corrente, vou fazer mais 3, 1, 2, 3.
3. Feito isso, vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 2 pontos altos, 1, 2, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será 3 pontos altos tombados com picô. Eu pulei aqui 2 pontos altos e fiz o nosso ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Mas isso aqui fica a critério de vocês, depende do tamanho do ponto de vocês. Caso o ponto de vocês for maior, pode sim pular, por exemplo, 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Se vocês quiserem, podem pular apenas 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Aí fica a critério de vocês. Aqui, como eu sempre digo, é apenas uma ideia. Então, eu vou fazer assim até o final da nossa carreira. Finalizar e já trago o nosso trabalho finalizado. Encerrado aqui a minha última carreira por toda a volta. Aqui nas laterais eu fiz a carreira de pontos baixos e nas pontas eu fiz esta carreira com 3 pontos altos tombados com picô. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!